Vamos lá, comecei a gravar então a nossa atividade. Só recapitulando com vocês, esse material ele foi compartilhado com vocês. Na aula passada nós fizemos uma apresentação e conta como revisão dos primeiros capítulos do curso, que nesse caso aqui fala sobre introdução à economia, conceitos de economia, né, qual que é o objetivo do estudo da economia, do que se trata tanto a economia, como que é a economia do dia a dia nosso, né, do que a gente vê, entende ali, quais são os principais bens econômicos, serviços que são avaliados nesse sistema, qual o principal problema econômico, né? Isso é uma pergunta para uma avaliação, por exemplo. Qual o principal problema, né? Existem vários problemas econômicos, mas tem um especial que causa a necessidade de todo o estudo da economia. Falamos sobre curva de possibilidades de produção e o custo de oportunidade, né? As possibilidades que existem de um processo produtivo e quanto que me custa produzir algo em detrimento de um outro bem qualquer, né? Ou, né, para produzir um determinado bem, se eu não tenho capacidade produtiva para fazer os dois ao mesmo tempo, né? Quanto que me custa? Eu tenho que deixar de produzir quanto de um para produzir do outro, e etc. Isso que nós vimos naqueles dois gráficos. E falamos sobre a questão de crescimento e desenvolvimento econômico, né, e sobre o crescimento econômico, né, o que faz com que a curva se desloque para a direita ou para a esquerda, né, aumento da capacidade produtiva, investimento em novas tecnologias, etc, etc. A estrutura 2 da aula, eu vou colocar como estudo dirigido para vocês, tá? Por quê? Porque é uma parte mais conceitual, então eu não vejo problema de vocês pegarem esse conteúdo e dar uma lida ali para entender o que é uma concorrência perfeita, né? O que é um monopólio, o que é um oligopólio, qual que é a diferença de uma concorrência perfeita para uma concorrência monopolista, um monopsônio, um oligopsônio e o chamado, por último ali, o monopólio bilateral. Eu vou só comentar rapidamente uma coisinha aqui com relação ao monopólio, porque o que eu tenho visto quando a gente trabalha esse assunto, algumas pessoas tecem alguns comentários, algumas dúvidas com relação ao monopólio. Por quê? Porque no material, inclusive, ele fala que em alguns casos existe a possibilidade do monopólio ser legalizado, ser legal, né? Em que situação que acontece isso? Bom, monopólio a gente entende, né, que é um produtor apenas, né, produzindo e disponibilizando um determinado produto, um determinado bem, serviço. Né, e que dentro de uma economia aberta, isso não é muito interessante, você ter apenas uma pessoa que produza, até porque ele pode regular o mercado em cima disso. Ok? Mas em alguns casos, ele é a única opção. Em outros casos, chega a ser legalizado. Por exemplo, no Brasil até então, a produção, exploração, né, exploração e produção de petróleo é de uso exclusivo da Petrobras. E se a gente estiver falando de águas profundas, só a Petrobras faz isso. Aí você fala assim, tá, mas e aí? Tá, o benefício, né, o beneficiamento, aliás, hoje você tem outras empresas que podem fazer isso. Antigamente também não podia. Isso é porque muitas vezes essa empresa ela investe muito em tecnologia para desenvolver aquela atividade. Em contrapartida a isso, o governo muitas vezes, né, concede a ela o direito de exploração daquele serviço por conta desse investimento, desses anos de pesquisa, etc., na produção daquele determinado sistema ali. A gente vê muito isso em indústria farmacêutica, por exemplo. Né? A indústria, muitas vezes, ela demanda anos de investimento, de pesquisa, de estudo, para desenvolver uma nova droga.
São anos até que se comece a fazer testes em humanos, por exemplo. E depois de feito esses testes, que levam anos, em grupos específicos, né, da pesquisa que está sendo desenvolvida, para vocês terem ideia, dependendo da droga, tem droga aí que leva 20 anos, por exemplo, para que os ensaios, os estudos sejam aprovados e essa nova medicação, essa nova droga possa ser comercializada, de fato, possa ter fins comerciais. Aí, diante disso, né, essa empresa ela tem um monopólio legal de exploração e comercialização daquele novo produto, então. E aí, dependendo do país, dependendo ali também das características que envolveram todo esse estudo, toda essa pesquisa, a gente está falando aí de uma empresa que vai ter depois a possibilidade de né, usufruir os frutos desse trabalho por 10, 15 anos, mais ou menos. Né? E, em alguns casos de extrema necessidade, existe a possibilidade também do governo fazer a quebra da patente, né, e do monopólio em si que aquela empresa tem para uma necessidade específica, qualquer. Mas tem que ser fundamentado, né, e legalizado isso dali. Então, há um tempo atrás, nós não tínhamos, por exemplo, no Brasil, os chamados remédios genéricos. Né? Nós tínhamos o remédio padrão, que havia desenvolvido a droga, e você tinha ali um ou outro ali que era similar. Né? Uma outra empresa, né, desenvolvia alguma coisa, colocava um aditivo e tal. Você não tinha um remédio genérico, que era a apresentação basicamente do composto ativo do remédio. Então, por exemplo, muita gente que toma aspirina é uma marca. Muita gente que toma Tilenol é uma marca. Né? Lisador é marca. Então, Tilenol, por exemplo, que eu havia falado aqui antes, né, que é o paracetamol. Então, hoje você consegue na farmácia, não, eu quero paracetamol, Tilenol. Beleza, sua opção. Mas você tem a opção também de comprar o genérico, paracetamol. Com isso, ao longo do tempo, o que essas empresas fizeram? Elas tiveram que se reinventar. Nessa de se reinventar, por exemplo, Tilenol criou várias submarcas Tilenol. Tilenol DC, para dor de cabeça. É um Tilenol que na sua composição tem cafeína também. Você tem um Tilenol Sinus, né, que é um Tilenol que junto com paracetamol tem cloridrato de pseudoefedrina. Você tem um Tilenol padrão, que é de 500 miligramas. Você tem um de 750 miligramas. Você tem um de 400 miligramas de ação prolongada. O efeito dele é retardado. Então você tem vários. E aí a pessoa, mais uma vez, tem opção ali. Né? Você quer comprar só paracetamol? Tudo bem. Você tem várias opções. Agora, se você quiser um com um composto específico ativo, que dali. Entendeu? Então, muitas vezes, o uso da própria tecnologia mesmo impede que outros, por exemplo, quer ver? Olha só, hein? Mineração. Minério de ferro no Brasil. Quem é a maior empresa, vamos assim dizer? Ela não é a única. Mas qual é a maior empresa? Né? Pensando em mundo, ela não é a única. Mas pensando em Brasil, provavelmente você vai falar da Vale. Não é? O William comentou aí. Ó. Isso tudo bem. Eu e o William queremos entrar nesse mercado então agora. Beleza, William? A gente vai entrar nesse mercado agora para competir com a Vale. Aí a pergunta que fica é, será que eu tenho know-how? Eu tenho conhecimento técnico sobre essa área? Eu tenho o recurso necessário para investir, por exemplo, e começar a produção de uma mina? Fazer toda a exploração, produção do minério de ferro e depois fazer o transporte desse material, fazer a pelotização, se for o caso? Será que eu tenho condições de fazer isso? Eu acho que não, né, William? Então é complicado. Por quê? Porque demanda um investimento gigantesco.
Entende? Então, assim, não é qualquer empresa, sabe? Não é a pessoa que ganhou na Mega Sena da virada e ganhou 300 milhões de reais que vai conseguir entrar nesse mercado. Porque esse mercado a gente está falando de mais de bilhões. Entende? Então, assim, pô, eu tenho dinheiro, eu quero investir, quero entrar num negócio, mas esse negócio não vai ser comigo. Eu posso até entrar num negócio para atender alguma demanda, né, lateral, aí, colateral desse mercado, mas não necessariamente vou fazer isso, porque é muito caro. Muito caro. Investimento muito grande. E aí, nesses casos, então, você tem lá um monopólio, né, específico por conta disso. O impedimento, né, a economia aberta, liberal, tranquilo. Né? Existe uma concorrência perfeita ali, possibilidade de entrar no mercado maravilhosa. Só que nesse quesito, impede que outros participem desse também, por conta disso. Mesma coisa você pensar em corrida espacial e tudo. Né? Agora você vê, antigamente você tinha quem? Você tinha os órgãos vinculados ao governo. Em especial, muito conhecido, a NASA, por exemplo, né, nos Estados Unidos. Hoje você vê que tem empresa, a Virgin, alguma coisa lá nos Estados Unidos, que está mais avançada, inclusive, que a própria NASA com relação a isso, em termos de SpaceX. Isso aí. Muito bom, tá? Valeu. Que está muito mais adiantado. Né, por conta do quê? Por conta de todo o investimento que foi feito em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento nessa área. Né? Então, é essa, Otávio, a SpaceX, que vai fazer já a primeira viagem, né, acima da estratosfera, um negócio assim, né? Acho Passar. que sim, é a do Elon Musk, ela foi a Do primeira Elon a Musk. levar as pessoas para o espaço. Tá Coisinha, acho que era o doideira. quê? 1 milhão e pouco, né? Uma viagem dessa, um negócio Era assim, né? muito caro. Aí você vê, né? Até para usufruir depois disso, não é qualquer um, né? Não é qualquer um. Então, é complicado. Mas enfim, só queria fazer esse aditivo nesse conteúdo aí. Dê uma lida, conteúdo super tranquilo. Vocês vão conseguir distinguir quem é quem ali, beleza? E aí a gente vai, porque a gente tem pouco tempo também, né? A gente vai seguir para aula de número. Opa, cadê meu mouse? Aula número 3, que a gente vai tratar basicamente hoje dela aqui, que vai falar sobre demanda, oferta e equilíbrio de mercado. E na próxima semana a gente encerra o nosso conteúdo com teoria da firma e falando um pouquinho também de elasticidade preço-demanda. Ok? Então, sem mais delongas, esse aqui é o material que eu compartilhei com vocês, material texto, que tem todo o nosso conteúdo. Eu saio agora dele, beleza? E vou para o material de apresentação, que tem um visual mais interessante para vocês nesse momento aqui. Vamos ver se vai apresentar, tranquilinho. Beleza. Então vamos lá, olha só. A gente vem falando, né, dos problemas da economia, né, uma necessidade muito grande de satisfazer desejos, né, necessidades que são ilimitados. Só que acontece que a gente tem recursos que são escassos. Isso foi deixado bem claro para vocês logo na primeira parte da nossa aula. Né? E é nesse trabalho todo ali de compreender qual que é a demanda real do mercado, demanda real do consumidor, você tem alguns agentes ali. Foi a parte final da nossa aula da semana passada. Né? Você tem as unidades familiares que ofertam mão de obra e você tem as unidades produtoras que demandam por essa mão de obra para que possam produzir os seus bens e prestar os seus serviços. Ora, eu demando mão de obra, essa empresa eu oferto a minha mão de obra, essa empresa demanda por essa mão de obra, e aí ela vai produzir esses bens, esses serviços, e eu, em outro momento, vou demandar por esses bens, por esses serviços. A empresa que me contrata para trabalhar me paga uma remuneração por isso, eu vou ter um salário lá por conta disso, e eu, de posse desse recurso financeiro, vou ao mercado para adquirir esses bens de que eu preciso. Né? Pode ser um bem
físico ali que eu tenho, né? Eu tenho uma demanda por ter um fone e tal, eu tenho uma demanda por ter um alimento, enfim. Eu vou demandar por isso e vou ao mercado fazer isso. Então você tem um ciclo, né, monetário e você tem um ciclo real da economia que se completa nesse sentido aí. Beleza? Maravilha. Daí, o mercado ele tem diversas formas, né? O sistema econômico se apresenta de diversas formas. Pode ser aberto, pode ser fechado. Aberto, capitalista, fechado, né, socialista ali. Agora, dentro dessa opção, e a gente falando especificamente ali do mercado capitalista, você vai ter inúmeras situações em que o mercado pode se apresentar, né, com empresas, né, grupos de mercado, né, falando ali da concorrência perfeita, em que você vai ter várias pessoas, né, ofertando, né, as mercadorias, diversas características, possibilidades inúmeras, e você vai nesse mercado ali perfeito. Por quê? Porque eu posso escolher, né, de acordo ali com as minhas especificidades, ali, minhas características, escolher ali qual que eu vou adquirir. Tomando posse disso, esse bem sendo apropriável, ele se torna meu. Eu paguei um bem econômico, paguei por esse bem, ele é meu agora, tomei posse dele, né? Daí você tem outros mercados, como esse que eu falei para vocês, né? Um monopólio, você tem um oligopólio, né? Você tem as concorrências, um monopsônio, oligopsônio e etc. E aí nisso é onde a gente vive aí, né? Você vai ter um produtor exclusivo que vai produzir um determinado bem, só ele que produz, né? Em outro momento você vai ter outros, muitos lá que vão produzir, que vão ofertar o produto no mercado, etc. Maravilha. Nesse contexto todo, bem resumido aí, a demanda é tudo aquilo que um consumidor ele deseja, que ele deseja adquirir, né, dentro de um determinado espaço de tempo, como está colocado para vocês na apresentação aí. O que a gente precisa entender que é somente o desejo de adquirir certo bem e não a consumação de tal mesmo. Desejo de consumir, e isso já leva, né, para aquelas outras fases do mercado, fazer a busca pelos insumos, fornecedores, matéria-prima, eu começar a produzir e fazer a entrega escalonada ali, representantes, distribuidores, atacados, varejos, atacarejos, até chegar para a gente. Tá? Então, não é necessariamente a consumação de tal que seria caracterizado como o consumo em si. A demanda é o desejo de adquirir determinado bem. Eu adquiri o bem. Consumir o bem é a realização de um consumo. Bacana. Agora, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aí. Esse gráfico ele está apresentando para a gente ali. Preço. De que ele está falando ali? Cone de sorvete? Cone de sorvete. Né? Quantidade de cone de sorvete. É isso que ele está apresentando ali. Pelo menos eu esperava que fosse apresentado isso ali. Né? Vou tentar passar o mouse aqui para ver se vocês conseguem enxergar aqui. Beleza? Vocês entendem que aqui é a origem do nosso eixo, né? O eixo zero aqui, né? X é a quantidade de cone de sorvete e Y é o preço do cone de sorvete. Vocês entendem que se eu tiver lá em cima, deixa eu ver se eu consigo fazer um meio aqui. Só um minutinho. Para eu riscar isso aqui, peraí. Se ele vai voltar aqui. Peraí, gente. Ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Vou fazer melhor, peraí. É que eu estou abrindo uma lousa para apresentar para vocês, tá bom?
Tá aparecendo para vocês a lousa agora aí? Tá, né? Vamos com a lousa então, hein? Olha só. Nós temos o gráfico aí. E nós temos um segmento de reta com inclinação negativa. Isso aqui, uma função afim de primeiro grau, ajuda a gente a compreender muito bem isso daqui. Se eu falo que isso aqui é preço, que isso aqui é quantidade de mercadoria, vocês entendem que se eu marcar esse ponto aqui, ó, e fazer... Eita, gente, o negócio tá bonito aqui não, hein? E fazer essa projeção ortogonal aqui, a gente vai ter um determinado valor aqui. Deixa eu fazer assim, quer ver? Ó? Vou botar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, vou ver assim, ó. Dois, 3, 4 e aqui o 5. Beleza? Tranquilo? Quais são as coordenadas desse ponto aqui, se eu chamar esse aqui ponto de ponto A? Vamos lá, diga aí para mim, quais são as coordenadas? Isso, lembrando sempre que as coordenadas começam com x e depois y. Então, como bem dito pelo William, as coordenadas desse ponto aí, ponto A, é 2 e 5. Beleza? Se eu falo que vai ter um decréscimo no preço dessa mercadoria, olha o que vai acontecer. Vai cair de 5 para 3, vamos supor. Beleza? De 5 para 3. O gráfico aqui está maravilha, vocês estão vendo, né? E ele vai para o ponto B. Houve uma queda de R$2 no preço dessa mercadoria. Na demanda, o que a gente entende é que se houver uma queda no preço, vai ocorrer o que com a quantidade? Vai ocorrer um aumento na mercadoria, na quantidade consumida. Ficou mais barato, eu posso comprar mais. Não quer dizer que eu vá comprar mais, obrigatoriamente. Mas se está mais barato, eu posso comprar mais. Se eu comprava 2 unidades, ficou R$2 mais barato. Eu dobrei o meu consumo. Nesse exemplo nosso aqui, bobinho aqui, eu vou consumir mais do que ele. Beleza? Então, demanda traz esse conceito para a gente. Quedas sucessivas no preço resultam em aumentos sucessivos no consumo, na quantidade consumida. Beleza? Se o inverso acontece, né? Se a mercadoria depois aumenta, então você vai ter uma queda no consumo. Mercadoria mais cara, o mercado compra menos. Se está barato, o mercado compra mais. Então aqui uma outra situação também aqui. Vou chamar isso aqui de ponto C, só para a gente entender. Beleza? Nesse contexto todo, o que pode acontecer? Você ter um aumento do poder de compra, um aumento da sua renda real. A sua renda, você teve um aumento do poder de compra que teve. Então você tem dinheiro agora, independente de ter diminuído ou não o preço da mercadoria, porque olha só, você compra mais porque caiu o preço da mercadoria. Mas se você tiver recurso a mais agora para fazer, vamos pensar nisso. Vamos voltar então algumas coisinhas aqui. Ó. Deixa eu fazer assim. Ó. Vamos voltar algumas coisas aqui. Vamos pensar que não houve
a queda no preço da mercadoria. Tá? Continua sendo R$5 você consumindo 2 mercadorias. Beleza? Mas você teve um aumento desse poder de compra. Você tem mais dinheiro. O que você pode fazer para comprar mais? Do jeito que está aqui agora, eu só consigo comprar mais. Ó, eu só consigo comprar. Passa uma reta aqui assim, ó. Ó, retinho, né? Ó, eu só consigo comprar mais se houver uma queda no preço. Aqui é uma possibilidade de comprar mais, mas para chegar aqui teve o quê? Uma queda no preço. Aí eu posso comprar 4, mas como? Se tiver uma queda no preço. Aí eu posso comprar aqui 5, mas como? Só se tiver uma queda no preço. Tá dando para entender? Se não tiver poder de compra aumentado, minha renda aumentar, eu não consigo comprar mais? Eu só consigo comprar mais se tiver queda no preço. Mas existe uma possibilidade sim de você comprar mais. Que seria o quê? Se houver um deslocamento para a direita da sua curva. Nesse caso aqui a gente está usando um segmento de reta para facilitar o entendimento nosso. Mas se essa nossa curva andar para a direita, que é o caso do crescimento econômico lá. Se andar para a direita, mesmo valendo 5, olha só, eu prolongo aqui agora o eixo, hein? Ó. Mesmo valendo 5, deixa eu apagar esse troço aqui, ó. Consegue entender ele agora? Que mesmo valendo 5, eu consigo comprar mais agora? Ó. Mesmo valendo 5, eu consigo comprar mais? Isso aconteceu por quê? Porque houve um aumento do poder de compra da pessoa. Tá entendido? Deu para entender isso, gente? Beleza? Então, fazendo uma coisa bonitinha aqui para vocês, ó. Deixa eu ver aqui. Se a minha curva se desloca para a direita, eu consigo comprar mais. Porque, na verdade, o que deslocou foi o aumento do poder de compra meu. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu apagar. Fazer os 3 aqui. Então a curva se desloca para a direita, eu consigo comprar mais. Se desloca para a esquerda, eu consigo comprar menos. Cai o meu poder de compra. Foi para a direita, a curva da demanda, teve um aumento do poder de compra meu. Deslocou para a esquerda, houve uma queda do poder de compra meu. Aí você analisa assim, ó. Eu que podia comprar X aqui, teve uma queda do meu poder de compra, eu agora vou comprar quanto? Eu vou comprar menos agora. Aqui, ó. Saiu daqui e veio para cá. Eu compro menos agora. Mas se houve um aumento do meu poder de compra, no mesmo segmento, ó. Então quer dizer que eu compro aqui agora. Então houve um aumento do meu poder de compra. Eu posso comprar mais. É isso que acontece com a demanda. Então, resumindo, demanda, eu falo de nós, pobres consumidores, nós, pobres mortais, somos nós. Demanda somos nós. Tá bom? Agora, a outra coisa que pode acontecer é com relação à oferta. E a oferta, a curva ela tem uma inclinação positiva. Então, é um segmento de reta crescente. Mesma coisa, preço, quantidade. O que é que vai mudar? O que vai mudar aqui agora é que não somos nós demandantes, desejosos de um bem ou de um serviço. Mas aqui são os ofertantes. Os ofertantes, se existe um aumento no preço pago por um produto que eu produzo, eu vou oferecer mais desse produto. Mas se pagam menos por esse produto que eu produzo, se uma queda no preço pago por esse produto, ocorrerá, obviamente, uma queda na produção e oferta desse bem. Então, se eu lanço um produto no mercado, ninguém compra porque está caro. Eu vou ter que abaixar o preço desse produto, senão ninguém vai comprar. E aí, se não for o caso, eu vou começar a diminuir a oferta desse produto. Ok? Deu para entender que a relação aqui
é contrária à da oferta, a relação da oferta, da demanda com o mercado consumidor, ela é inversamente proporcional. Deu para perceber isso? Preço diminui, consumo aumenta. Preço aumenta, consumo diminui. A análise da oferta é diferente. Na oferta, eu, ofertante, empresário. Se me oferecem pagar mais, eu ofereço mais. Se me ofertam pagar menos, eu ofereço menos. Ou seja, diretamente proporcional. Demanda inversamente proporcional. Oferta diretamente proporcional. Beleza? O que faz eu, ofertante, a gente fez análise lá do demandante, né? Mas o que faz eu, ofertante, oferecer mais? Ó, deixa eu pular um desenho aqui. Eu estando aqui. O que faz eu oferecer mais produto? Estou oferecendo aqui, ó. Mas para oferecer mais produto, o mercado tem que me pagar mais por isso. Aí eu vou oferecer mais. Mas se o mercado não oferecer mais, qual é a outra opção que eu tenho para que eu oferte mais? A minha curva, de novo, a curva ela tem que se deslocar para a direita. Sempre é para a direita. Para a esquerda é queda. Beleza? Queda. A curva minha da oferta se deslocou para a esquerda, eu vou ofertar menos produto. Ela se deslocou para a direita, eu ofereço mais produto. E o que faz? Lembra na demanda? A demanda que fazia isso oscilar para lá, para cá, num primeiro momento a gente analisou pelo quê? O aumento do meu poder de compra, o aumento da minha renda. Me dava condições de comprar mais, mesmo que o preço se mantivesse o mesmo. Se eu tenho queda do meu poder de compra, eu compro menos do que anteriormente. Mas existe uma situação da demanda ainda. Só acrescentar para vocês aqui. Existe a possibilidade de... Existe um bem chamado bem superior e bem inferior. Então, eu tive um aumento do poder de compra. Vou comprar mais ou posso comprar melhor? Eu não preciso comprar simplesmente 2 produtos do mesmo, porque eu tenho mais renda. Ao invés de comprar mais, eu deixo de comprar esse bem, que para mim agora eu vou enxergar ele como um bem inferior, e vou comprar o melhor. Vou comprar um outro produto que talvez no primeiro momento eu não tinha condições de comprar. E agora esse novo produto eu enxergo ele como um bem superior. Então por isso que se você tiver aumento de poder de compra, de renda, isso não quer dizer que você vai comprar mais do produto. Você pode comprar um outro melhor. Eu que comia um lanche no terminal de Campo Grande, eu tendo mais dinheiro não quer dizer que eu vou comprar 2 desse mesmo lanche. Eu posso comprar um lanche melhor, que antes eu não podia comprar. Eu posso sair talvez do terminal, ir no shopping Mochuário e comprar um Ricksburg, porque eu tenho um aumento do poder de compra. Beleza isso? E o ofertante? O ofertante ele tem condição de oferecer mais se ofertarem mais para ele dinheiro, para ele pagar mais pelo produto dele, ou se ele fizer um investimento e tiver tecnologia envolvida no processo. Ele conseguir produzir mais com menos. Se ele conseguir produzir mais com menos, então ele pode oferecer um produto melhor, talvez, naquele processo ali. Ok? Bom, se está ok, a gente entendeu que o processo do fluxo aqui. Quando que a curva se desloca para a direita ou para a esquerda, seja a curva de demanda ou a curva de oferta. Beleza? No material de aula que eu compartilhei com vocês, e nesse material de apresentação, espera aí. Esse material
que eu apresentei para vocês aqui, ele dá essa dica para vocês, entendeu? Então ele está dizendo ali, ó, há um aumento da demanda, a curva se desloca para a direita, há uma diminuição da demanda, a curva se desloca para a esquerda. Fiz isso daí para vocês. Ele vai apresentar para vocês aqui no material aqui, ó, quais são os fatores que fazem com que isso possa oscilar para cima e para baixo ali também, né? Pode ser que ocorra o gosto do consumidor, a relação entre o preço do bem, quanto maior, menor será a procura pelo mesmo, a relação do preço com bens que são substitutos, a relação do preço e o poder de compra do consumidor, que foi o que eu comentei com vocês. Esse do bem substituto é interessante a gente comentar um pouquinho aqui, por quê? Você tem bens que podem ser substituídos. Por exemplo, eu falar lá de um biscoito de creme crack e um pão. Eles são bens substitutos. Nada impede que vocês, na hora de fazer um lanche, por exemplo, um café da manhã, você queira comer os dois. Ah, professor, eu como o pão e o biscoito. Beleza. Mas você pode substituir um pelo outro. Quem estiver fazendo dieta, por exemplo, faz isso já, né? Ao invés de comer o pão, come um biscoito, creme crack, um biscoito de água e sal. Então, eles são bem substitutos. Mesma coisa, por exemplo, do exemplo clássico que se tem da manteiga e da margarina. É comum. Você não come os dois ao mesmo tempo. Pegar o pão, ou passar manteiga num lado e margarina do outro comer. Não. Você come ou manteiga ou margarina. Alguma coisa impede que você o faça assim? Não, nada. Então eles são bens o quê? Eles são bens substitutos. Tá? Se um bem desse, a margarina, ela se torna mais cara, aí olha só, hein? O preço aumentou. Pergunta para vocês aqui agora. Margarina. O preço aumentou. O que vai acontecer com o consumo da margarina? Vai lá, libera o áudio ou escreve no chat aí. Se o preço da margarina aumentou, o consumo dela diminui. Lembra? Demanda é inversamente proporcional. Se o preço da margarina aumentou, o consumo dela diminui. Se o consumidor for dar uma olhada no preço da manteiga e da manteiga lá tiver mais em conta do que a margarina, o que vai acontecer com a manteiga? Hein, gente? A margarina aumentou o preço, então o consumo da margarina diminui. Provavelmente o consumo da manteiga vai aumentar. Então, a relação de seu preço com o preço de bens substitutos faz isso. Se um determinado produto aumenta e cai o consumo dele, possivelmente vai aumentar o consumo do bem que é substituto a ele. Entendeu? É o que acontece, por exemplo, com o carro que é flex, o preço da gasolina e do etanol. Não acontece isso? Se o etanol fosse substancialmente ali mais barato que o preço da gasolina, não haveria um consumo maior do etanol do que a gasolina? E se esse valor for proporcional? Porque tem uma relação, né? Tem que ser ali 30% mais barato. Né? Então, se o álcool for 30% mais barato que a gasolina, vale a pena você consumir mais álcool. Né? Porque o preço do litro do álcool é mais barato que o litro da gasolina. Mas quanto mais barato deve ser vantajoso para eu utilizar? Tem que ser 30% mais barato. Então é questão de octanagem, um monte de coisa lá. Né? De desempenho e tal. Então esses são os principais fatores que tem. Quando você vai para a oferta, só pular aqui rapidinho, da oferta, mesma coisa o material está para vocês ali. Ele apresenta também as coisas ali, ó. Eu falei, né? Tecnologia empregada na fabricação desses produtos, o custo de bens de produto. Vamos supor que os insumos que eu utilizo para fazer um determinado bem estão mais baratos. Se está mais barato produzir, eu posso produzir mais. Entendeu? A não ser que seja um lugar frio, porque o etanol fica horrível. Mas aí você vai colocar ali uma quantidade X ali de gasolina para poder fazer a compensação, né? E vai utilizar. Né? Normalmente não se utiliza etanol em lugares frios. Basicamente é isso. Né? Mas boa observação, tá? A quantidade ofertada de um determinado bem
né, o preço desse bem, o preço dos bens concorrentes a esse bem. Então, talvez você vai ver lá um determinado bem que não compensa. Eu falei dos bens substitutos, mas existe também os chamados bens complementares. O que é o bem complementar? Você compra macarrão pensando no queijo parmesão para jogar em cima. Eles não são substitutos. Você não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você não tira um para consumir apenas o outro. Normalmente se consome juntos. Então, o aumento de um consumo de um bem, o seu complementar, o aumento do consumo de um bem, o seu complementar tende a ter o consumo aumentado também. A queda do consumo de um determinado bem, o seu complementar tem uma queda também. Então, é só pensar assim, bem substituto. Se houve o aumento do consumo de um bem, o substituto dele tem uma queda. Então, substitutos, relação inversa. Se é complementar, a relação é direta. Ok? E aí eu apresento ali também a questão da oferta. Um exercício prático para a gente fazer aqui agora, nesse tempozinho que a gente tem aqui. Um exercício prático. Deixa eu voltar lá agora para a minha tela compartilhada com vocês. Espera aí. Aqui meu computadorzinho ele tá meio lerdinho, viu, gente? Voltou a nossa telinha. Então, voltou a nossa telinha. Deixa eu limpar isso aqui. Vamos escrever aqui agora o exercíciozinho que está lá no exemplo, que eu vou compartilhar com vocês depois, vocês praticarem. Beleza? Tá aqui o exercício. Dada a função de demanda, quantidade demandada igual a 420 menos 30P, determine as quantidades demandadas quando P igual a 5 e P igual a 6. Isso aqui é moleza de fazer, né, galera? Moleza de fazer. Você tem ali uma função e você tem os valores ali. Ele é como se fosse f de x. Beleza? Estão lembrados disso? Vocês aí, a grande maioria. Aqui está misturado, né? Alex, Rúbia. Quando vocês estudaram isso, função, tranquilo, né? Então, não tem mistério. Quantidade demandada é igual a 420 menos 30P. E P no primeiro momento vai ser 5. Quanto que vai dar isso aqui? Quem faz a conta para nós aí? Quanto que vai dar? R$270? Vou nem fazer a conta aqui, hein? Estou confiando em vocês. Porque é 420 menos 150, né? Então, 270. E quando for 6? 420 menos 30 vezes 6. É menos 180, né? Vai dar quanto aqui agora? 240. Dúvidas para fazer isso aqui, gente? O que nós descobrimos aí agora? Dado a equação e o determinado preço proposto, a gente vê a quantidade demandada.
A representação mostrou de forma muito clara para a gente o quê? Mostrou para a gente que quando pensando no primeiro preço, que foi 5 e foi para 6, houve um aumento no preço. Esse aumento no preço fez com que a quantidade demandada ocorresse o quê? Uma queda, não foi? Houve uma queda na quantidade demandada. Era 5, eu demandava 270. Foi para 6, eu demando 240. O aumento de R$1 no valor dessa mercadoria fez com que eu consumisse 30 unidades a menos desse determinado produto. Como que eu posso representar isso graficamente? Simples. Não precisa nem fazer com escala de nada, não. Entendeu? Marca aqui, ó, os pontinhos. Esse aqui provavelmente vai ser o 6. Esse aqui provavelmente vai ser o 5. Não estou fazendo em escala, beleza? Esse aqui que é 6, aqui vai dar 240. E esse aqui que é 5, vai dar aqui 270. Belezinha. Aqui quantidade, aqui preço. Ok? Daqui você já tem uma noção. Ah, se fosse 5,5, você já sabe que o valor vai ficar entre 240 e 270. Ah, e se eu aumento o poder de compra meu, se desloca para a direita, vou conseguir comprar mais, mesmo que o valor da mercadoria seja 6, e assim por diante. Entendeu? Tranquilo quanto isso daí? Não vou fazer de oferta. Por que eu não vou fazer de oferta? Porque é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Aí, tá bom, vamos fazer lá, porque tem gente que pode reclamar depois. Ah, você não fez Deixa eu limpar aqui. Deixa eu pegar o dado lá de um problema de oferta. Espera aí. Novo. Beleza? Oferta agora. O que vai acontecer com a oferta? Mesma coisa, gente. Ele vai dar uma função, só que agora essa aqui tem uma inclinação positiva. Né? Aonde seria o x ali, ó, é positivo, não negativo como o outro. Então, quantidade ofertada é igual a 20 mais 30p, que nesse caso aqui o p é quanto? Primeiro, né? 5. Quanto que dá essa primeira continha aí, gente? Da quantidade ofertada. R$170? É porque aqui é 150, né? Mais 20, 170. Muito obrigado, Matheus e William. E o outro aqui, vai dar quanto? R$200, né? Então, aumento no preço, aumento na oferta. A gente está falando de oferta aqui agora, né? Desenho ilustrativo disso pra gente aí. Como que vai ser? Então, vamos fazer aqui, ó. Desenhozinho. Aqui provavelmente é o 6, aqui provavelmente é o 5. Aqui provavelmente não, né? Aqui tá certinho, 170 e outro aqui 200. Representação gráfica sem muito mistério, sem escala, direto, bem objetivo, tá aí. Batatinha, certinho. Tranquilo? O que pode acontecer mais de diferente aqui pra gente? Que é a próxima etapa do processo lá, o último tópico da nossa aula aqui, que ele fala de equilíbrio de mercado. E o que é o equilíbrio de mercado? O equilíbrio de mercado, quando você analisa oferta e demanda juntos. Oferta
e demanda juntos. A interseção dos dois ali vai me dar um valor que é interessante para os dois, tanto para a oferta como para a demanda. Esse valor ideal aqui é o melhor para os dois casos. E se eu oferecer um valor maior? Valor maior na demanda. Pensando demanda aqui, hein? Demanda. Demanda, aumentou o preço. O que acontece com a demanda? Cai demanda, né? Eu compro menos, aumentou o preço. Mas e o ofertante? Oferta aqui, ó. O que acontece com a oferta? Vai oferecer mais, né? Então, se tem menos pessoas buscando e mais gente oferecendo, vai ter um excedente de mercadoria. Vai ter muita oferta, muita mercadoria no mercado. Se tem uma queda no preço, eu, demandante, eu agora que consumia isso, vou consumir aqui, ó. Eu vou consumir mais. Mas se teve uma queda no preço, eu, ofertante, vou oferecer menos. Então, se nesse momento, abaixo do ponto de equilíbrio, tem mais gente querendo e menos oferta, vai ter produto em falta. Então, acima do ponto de equilíbrio, excedente de mercadoria. Abaixo do ponto de equilíbrio, falta, escassez de mercadoria. Não diferente do que eu já fiz com vocês aqui. O nosso material de aula. Eu apresento isso para vocês ali. Ok? O equilíbrio, onde se satisfaz ambos os casos. Exercíciozinho para fixar isso. E a gente fechar nosso conteúdo aqui. Fechar isso. Ele pode dar para você uma opção desse tipo aqui. Quer ver? Ó? Deixa eu pegar esse exemplo aqui. Eu vou fazer com vocês. Vocês vão praticar depois os outros, tá? Vou mandar esse material para vocês aqui. Vamos voltar para a nossa lousa. Bonitinha. Cadê a nossa lousinha? Espera aí. Limpar aqui. Vamos escrever. Vamos colocar aqui as duas aqui, ó. Dá para ver que nós temos as duas equações aí, ó, oferta e demanda? Tranquilo? Vamos lá então, hein? O que a regra diz? Analisando o equilíbrio de mercado. É que no equilíbrio, na interseção, a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. Nós vimos isso lá, não vimos? Vai ser o mesmo para os dois? Então, beleza. Vamos ver então como que se faz isso. Se eu entendo que a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada, eu pego igual as equações. Menos 20 mais 3P é igual a 220 menos 5P. Dúvidas até aqui? Igualei as duas situações ali? Tranquilo, né? O que eu faço aqui agora? Interseção
de equações ali, gente. Igualzinho vocês fazem lá, só que vocês usam lá o x e o y. Aqui vocês estão vendo a aplicação prática dele aqui. Estou chamando de P de preço da mercadoria e Q é quantidade. Pode ser ofertada ou pode ser demandada. O que a gente faz então? Vamos isolar a variável. Então o 3P está aqui. Vamos jogar o 5P para o outro lado. Ele está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Mais 5P. 220 já está do outro lado. 220. Mais, porque era menos, 20. 3P mais 5P. 8P. É igual a 240. P 240 dividido por 8. P igual a quanto? Quanto que dá, gente, isso aqui? O William já foi lá na frente. Ó. 30. Preço igual a 30. O preço é igual a 30. Já vou terminar. Preço igual a 30. Então, na minha escalazinha aqui, ó, ponto de equilíbrio, o preço é 30. Acabando já, hein? Agora, quanto que é a quantidade? Você sabe que essa quantidade aqui, ela é tanto a quantidade ofertada quanto a demandada. Qual que é a quantidade? Aí é só você pegar esse valor do preço e jogar em qualquer uma das equações ali, porque elas são iguais. Então, se você jogar na oferta, vai dar o mesmo valor da demanda. Não importa. Vamos fazer aqui então? Eu vou pegar essa aqui, ó, da demanda. Está aqui primeiro aqui, ó. Quantidade demandada é igual a 220 menos 5 vezes 30. Me ajuda aí, Matheus ou William. Dá quanto? 25? O que foi 25, Matheus? Me perdi aqui. Fala para mim aí, fala para nós. Ah, tá. Beleza, beleza. Dá quanto isso aqui então? 150. 220 menos 150. 70, né? Professor, quer dizer que se eu fizesse essa mesma conta usando a equação da oferta, vai dar o mesmo valor? Mesmo valor. Então quer dizer que aqui a nossa quantidade demandada e ofertada é de 70. Dúvidas quanto a isso? Tranquilo? Então beleza. Eu vou preparar um vídeo para vocês, complementar a essa aula de hoje, que mostra como que a gente chega nessa equação, seja a de oferta ou seja a de demanda. Eu vou fornecer, na prática que a gente vai fazer, vai ter exercícios que você vai calcular a oferta e a demanda. Aí vocês vão ver lá como que faz o processo. É matemática, gente. Aí você só relembrar ali o conceito de como que faz ele para encontrar a equação. Estudem conteúdo 2. Revisem o conteúdo 1 e 3. Se preparem com o conteúdo 4 para a nossa próxima aula. Escrevam presente para a gente só formalizar aqui a nossa lista de frequência. E estão dispensados. Muito obrigado, valeu!